Olá, bem-vindos ao BDP Podcast, um espaço de reflexão sobre temas económicos e monetários do Banco de Portugal. O meu nome é Nuno Aguiar e hoje vamos falar das águas agitadas do comércio internacional. Desde dia 2 de abril, quando Donald Trump apresentou as tarifas a aplicar aos parceiros comerciais dos Estados Unidos, que o mundo vive em sucessivas convulsões, com avanços e recuos, acordos e retaliações. Hoje a situação está aparentemente mais estabilizada, com uma série de acordos formais ou de princípio, incluindo entre a União Europeia e os Estados Unidos. É por isso uma boa altura para fazermos um ponto de situação. Analisar o agravamento das tarifas, que novos equilíbrios e alternativas estão a ser encontrados e que consequências se observam em Portugal, aproveitando a informação publicada no mais recente Boletim Económico. Para nos ajudar a ter pé neste mar muito turbulento, temos hoje connosco alguém que já é quase um convidado residente, João Amador, diretor adjunto do Departamento de Estudos Económicos do Banco de Portugal. Muito bem-vindo, João. Olá, Nuno. Obrigado pelo convite. Desde abril, nós passamos por meses de grande instabilidade. Tivemos muitos anúncios, tivemos retrações, novos avanços. Se calhar ajuda um bocadinho a situar quem nos está a ouvir em que ponto estamos agora no comércio internacional, nomeadamente, e essa parte é central, no nível de tarifas que são aplicados. Sim, tem sido uma montanha russa, de facto. Enfim, tentando fazer uma cronologia e tentando não esquecer nada, enfim, começar por dizer que estas coisas começaram lá muito atrás. Na primeira presidência de Trump, houve ali uns momentos em que houve aumentos de tarifas, mas estas questões chegaram ao nosso cotidiano diário, pela sua magnitude agora com esta segunda presidência de Trump. Logo em fevereiro e março houve imposição de tarifas sobre o aço e o alumínio, portanto foi logo o ponto de partida, e anúncio de tarifas sobre os automóveis. Depois temos, de facto, o tal 2 de abril, o tristemente célebre 2 de abril, o dia da libertação, onde se anuncia uma tarifa de 30% sobre os bens da União Europeia que entram nos Estados Unidos. Portanto, os 10% standard que estavam para todos os países, mais 20% tarifa compensatória para a União Europeia. Não ficou por aqui, portanto, depois em 23 de maio a parada sobe para 50%, seria essa a tarifa a aplicar. Havia já depois uma ameaça de retaliação parcial por parte da União Europeia, sendo certo depois surgiram vários adiamentos sobre o momento em que as tarifas americanas entrariam em vigor. Foi sendo sucessivamente adiado. Foi sendo sucessivamente adiado. Primeiro era 15 de abril, depois passou para 1 de junho, depois era 9 de junho e depois 1 de agosto. E, portanto, foi aqui, digamos, um adiar, na esperança de facto se chegasse aqui a algum acordo. Entretanto, já tinham também subido as tarifas sobre o aço e o alumínio para 50%. E esse acordo acabou por chegar, efetivamente, não é? Finalmente, depois de lá um encontro entre a Presidente da Comissão Europeia e o Presidente Trump, na Escócia, 27 de julho, se chega a um acordo. E, basicamente, aí o que se define é uma tarifa de 15%, incluindo, portanto, basicamente tudo, ou seja, estes 15% já são os tais 10% standard mais 5%, o que coloca, digamos, a União Europeia numa certa posição de vantagem face a outros países, e a União Europeia também consegue negociar tetos para as tarifas para os farmacêuticos, que era um tópico importante, para os semicondutores, para os produtos de madeira. Ficaram isentas as componentes para os aviões, os genéricos. A União Europeia também tentou manter, e ficou definido que manteria as suas regras em termos de segurança alimentar, alguns critérios ambientais, portanto houve aqui algumas salvaguardas, e assim ficámos. Isto parece benigno, depois de tudo isto, parece que correu bem, mas ficar em 15% de facto é alto, face ao que tínhamos antes. Portanto, não foi aquele cenário pior, mas comparado com o que tínhamos antes... Claro, 15% parece pouco face a 50%, mas é de facto muito mais do que o que tínhamos no passado. As tarifas efetivas para Portugal antes eram de casa dos 3%. Agora estamos a fazer as contas, quer dizer, não será 15%, mas será muito mais do que 3%. Como ainda agora estava um pouco a aludir, o acordo foi criticado até por nós virmos de uma base que é muito longe desses 15%. A Europa ganhou alguma coisa com este acordo? São essas salvaguardas que estava a referir? Optou por não retaliar no final, não é? Certo. É sempre delicado. É preciso termos a noção de que esta relação comercial entre a União Europeia e os Estados Unidos é a maior relação comercial do mundo.
Portanto, estamos a falar de qualquer coisa como 1,7 trilhões de euros em 2024. Portanto, isto é muito importante. E uma guerra comercial teria, de facto, consequências devastadoras para as empresas e para os trabalhadores europeus, se fôssemos aqui numa escalada. Também é preciso dizer que se as tarifas tivessem ficado em níveis altos, portanto nos tais 50 ou mesmo nos tais 30, era quase inevitável que houvesse alguma retaliação, porque a questão era, estaríamos a convidar as empresas europeias a deslocalizar para os Estados Unidos. Aliás, é essa muitas vezes a motivação deste processo, é ter empresas que se instalam nos Estados Unidos e passam a ser produtoras lá, e as empresas depois exportariam para a Europa, sem barreiras. Portanto, a União Europeia não podia deixar isto acontecer em pleno. Portanto, era preciso preservar aqui também o emprego e as empresas na Europa. Portanto, o que se conseguiu foi aqui, digamos, um balanço delicado, mas que, enfim, não sendo o ideal, portanto, tudo foi o possível. Enfim, a ideia é continuar a negociar. Temos que ter esperança. Pode ser que as coisas melhorem um pouco. Um dos objetivos é criar alguma estabilidade, não é? Previsibilidade para os agentes económicos. Mas, na verdade, o que nós temos visto nas últimas semanas, nos últimos meses, é uma continuação um bocadinho deste tipo de relação, em que há ameaças, há retaliações, não necessariamente entre os Estados Unidos e a União Europeia, mas muitas vezes entre os Estados Unidos e a China, que tem depois consequências para o ecossistema comercial mundial, obviamente. Devemos olhar para estes acordos realmente com uma perspectiva de durabilidade, ou devemos sentir que eles estão permanentemente ameaçados e que as tarifas podem subir a qualquer momento outra vez? Pois, é uma excelente questão, Nuno. Existem riscos muito assinaláveis. Em primeiro lugar, o acordo entre a União Europeia e os Estados Unidos ainda tem que ser aprovado formalmente pelas instituições competentes na União Europeia. A Comissão não decide, a Comissão negociou e propôs. E agora há um processo, que nós temos um processo que se chama processo de codecisão, que envolve o Parlamento Europeu e envolve o Conselho. E só depois, digamos, destas aprovações, havendo, digamos, acordo destas instituições, é que nós podemos dizer que a coisa fica fechada. E quando olhamos hoje para o que se está a passar, percebemos que no Parlamento Europeu isto não é, digamos, fácil. Há muitas vozes críticas, parece estar afastado do cenário de rejeição, mas o Parlamento Europeu prepara-se para introduzir modificações. E ao introduzir modificações, a Comissão vai ter que voltar à mesa das negociações com os Estados Unidos. E, portanto, as coisas podem, a partir daí, voltar a tornar-se muito complicadas. Isto é um lado. Por outro lado, também ouvimos do lado americano críticas, e têm sido feitas críticas, basicamente, à existência, digamos, de barreiras à operação das empresas americanas da União Europeia. Barreiras têm que ver com os nossos critérios ambientais, já para não falar relativamente a todas aquelas questões sobre os serviços digitais e a proteção dos consumidores europeus nesses mercados. E estas críticas, digamos, podem também fazer, digamos, os Estados Unidos regressar a um cenário onde acham que é preciso ter novas tarifas compensatórias para compensar estas outras barreiras não tarifárias. Também é preciso dizer que na Europa, a presidência dinamarquesa já disse, os franceses e os alemães têm a noção de que poderia ser vantajoso reduzir algumas destas regulamentações, para aligeirar a bem da competitividade das empresas europeias. Claro, abdicando de outras coisas, enfim, isto são sempre, digamos... Tem trade-offs. Tem trade-offs. Estava a evitar usar o termo técnico. Mas, sim, a Europa também pode, digamos, achar que tem alguma vantagem nisso. E tem sublinhado que, se fizer isso, não é uma cedência. É em favor da competitividade europeia. Portanto, tudo junto. Há aqui imensos riscos. E as coisas podem, de facto, podemos voltar a um cenário em que há aqui um acentuar das tarifas. Portanto, infelizmente, o que nós precisávamos era de uma espécie de um tratado, uma coisa com força legal. Mas isso não está em cima da mesa, porque nos Estados Unidos as coisas têm sido feitas por executive orders e na União Europeia ainda não temos o tal acordo das instituições. Portanto, são coisas que demoram anos a negociar normalmente também. Exatamente. Portanto, o que temos é frágil em termos legais. E de uma perspectiva mais de posicionamento político, ao ter feito este acordo de princípio, pelo menos, a União Europeia sacrificou um bocadinho o seu posicionamento enquanto defensora do comércio livre e da livre circulação de bens? Enfim,
Na minha opinião, não. Eu gosto sempre de olhar um bocadinho para trás e quando pensamos na União Europeia percebemos que na sua gênese ela foi criada como uma união aduaneira. E, portanto, quando olhamos para trás, para o Tratado de Roma, lá para 1957, percebemos que o pilar fundamental da CEE, daquilo que se estava ali a criar, era de facto um acordo de comércio, em que se eliminavam as barreiras e onde se adotava uma pauta exterior comum, uma política comercial comum. É por isso que temos a Comissão a fazer as negociações e não vemos os países nestas negociações. Portanto, isto é uma coisa central. Claro que já evoluímos. Hoje temos um mercado único, é uma coisa já mais sofisticada. Em cima disso já temos uma União Económica e Monetária. Portanto, o processo evoluiu. Mas, na essência, a ideia do comércio livre é fundamental dentro do projeto europeu. Portanto, eu acho que podemos dizer que o multilateralismo e o comércio livre continuam na essência. Isso não mudou. Agora, também é preciso reconhecer que, nos últimos anos, mesmo na União Europeia, começou, digamos, a ganhar força uma visão de que é necessário manter aquilo que se tem chamado uma autonomia estratégica aberta, que é um termo em si mesmo complicado, porque autonomia e abertura parece que estamos a falar de coisas antagónicas, não é? Tipo comércio e não comércio. E isto basicamente ganhou força nas discussões europeias, liga-se muito com esta ideia que também vemos por todo o lado da política industrial, do apoio às empresas, e isto, de facto, é um afastar daquela visão de comércio sem barreiras. Há aqui estas nuances. Enfim, são tempos complexos e eu diria que pouco propensos ao crescimento com estas dificuldades. Uma das vias que a União Europeia e outras regiões têm para mitigar um bocado o efeito destas tarifas é simplesmente diversificarem as suas relações comerciais. Isso está a verificar-se? Há um esforço no terreno para isso acontecer já? Sim. Há claramente um esforço de diversificação e um ímpeto na celebração de acordos comerciais com outros blocos, com outros países, mas é preciso ter a consciência de que isso não vai substituir a relação comercial Europa-Estados Unidos. Portanto, estamos a falar de coisas que têm uma dimensão mais reduzida, bastante mais reduzida. Aquele número gigante não é substituível. Não é substituível. Um dos acordos que ganhou aqui mais relevo nos últimos tempos foi este acordo com o Mercosul, que agora está em processo de ratificação, ou seja, lá está, vai passar por todo aquele crivo que nem sempre é óbvio de aprovação dentro da União Europeia. É claro que é um mercado grande, o mercado do Mercosul, juntamente com a Europa, estamos a falar de 700 milhões de consumidores, portanto, em termos de número de pessoas, é grande. E basicamente o que se espera aqui, evidentemente, vantagens. São tipicamente mercados que estavam muito fechados aos produtos europeus, tinham elevadas tarifas e agora, basicamente, portanto, tarifas sobre os automóveis, as máquinas, os farmacêuticos, os produtos agrícolas europeus. Era muito difícil entrar nestes mercados. E isto agora passará a ser mais fácil, e este é uma vantagem clara. Em contrapartida, a Europa importará mais produtos agrícolas destes países, são tipicamente os seus produtos de exportação, e a Europa diz que salvaguardou a manutenção, outra vez, das normas ambientais e sanitárias, e, portanto, há aqui algumas cautelas. Portugal vai beneficiar. Reparem, por exemplo, o azeite era um produto que não era fácil vender, agora vai ser mais fácil. Portugal exportou em 2024 cerca de 620 milhões de euros. Portanto, enfim, e as tarifas para os produtos que exportávamos iam entre os 10% e os 55%. Isto tendencialmente agora passará para próximo de zero, ou seja, há aqui margem para ganhos para Portugal também. Com a Indonésia é um mercado também muito grande, sabemos que é um país enorme. Estabeleceu-se um acordo político em 13 de julho, portanto envolve redução de tarifas massiva, mas também facilitação de investimento europeu lá. Essas barreiras também foram reduzidas. Portanto, espera-se uma intensificação do comércio. Enfim, a Europa vai conseguir exportar mais automóveis, mais produtos agrícolas para a Indonésia, vai importar mais matérias-primas, certamente. Para Portugal é um mercado mais distante, portanto os ganhos existirão, mas não serão provavelmente assim tão assinaláveis. E este tipo de diversificação é algo que seria
de esperar para todo o mundo, ou seja, à medida que os Estados Unidos se fecham um bocadinho mais, o resto do mundo acentua a sua integração. No final, podemos chegar a um mundo menos americocêntrico, se quisermos. Não sei se conseguimos já ver se isso está a acontecer. Sim, certamente. Aliás, já há bastante tempo que o mundo está a tornar multipolar. Os países do Sul têm vindo a ganhar peso na economia e no comércio mundial. Aliás, essa também é uma das razões para, digamos, este desconforto dos Estados Unidos, que querem manter, obviamente, a sua posição mais hegemónica. Portanto, as coisas estão ligadas. Os países querem diversificar os fornecedores porque querem robustecer as cadeias de abastecimento. Isto é importante num mundo mais conflituoso, como temos tido. A pandemia também veio, digamos, sinalizar este género de preocupações. Portanto, os países têm feito isso. Portugal também. Nós também estamos a fazer, digamos, algumas análises nessa área e vê-se que Portugal também diversificou, mas, curiosamente, nós também diversificámos em favor dos Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos passaram a ser um parceiro mais importante. Enfim, são aquelas coisas. Mas sim, certamente que esta diversificação se vai continuar. E apesar de chegarmos a recear que, portanto, vinham aí tarifas, iam aumentar, o comércio internacional iria colapsar e teríamos um impacto devastador no crescimento económico. Isso para já não se está a verificar exatamente assim. A primeira pergunta seria porquê? E a segunda é, será que estamos a adiantar-nos muito na análise? Se calhar temos que esperar mais alguns meses para fazer esta avaliação, não? Sim, há aqui duas dimensões. Enfim, quando temos as tarifas a serem implementadas, há logo efeitos. Há efeitos que se veem, então, efeitos basicamente nos preços. Portanto, o país que impõe tarifas vê os preços dos produtos importados a aumentar. É claro que isto pode ser mitigado pelas margens de lucro das empresas que vendem. Quando jogamos com os dois, se houver um efeito no preço, dependendo do produto e, digamos, da sensibilidade da quantidade procurada à variação do preço, ou seja, dependendo da rigidez da curva da procura, vai haver efeitos nas quantidades transacionadas. Portanto, esses efeitos vêm-se logo. Mas, digamos, não é, eu gostei da palavra, não é um colapso. É um ajustamento. Portanto, isto não tem comparação com o que nós vimos, por exemplo, quando foi em 2008, 2009, o primeiro colapso do comércio internacional, porque aí as empresas não conseguiam crédito, o crédito é essencial para comprar matérias-primas para depois transformar e vender, e houve ali um momento onde aquilo colapsou. Com a pandemia também foi um colapso, porque depois não se podia transportar e simplesmente não se conseguia comerciar. Portanto, nessas ocasiões, de facto, colapso. Agora não, temos um choque que pode ser intenso, que tem efeitos logo, mas não é o colapso. As empresas, digamos, tentam acomodar, tentam reduzir as suas margens de lucro, demoram tempo a encontrar novos mercados, novos fornecedores, decisões de investimento são adiadas, outras decisões de investimento que são necessárias para o ajustamento demoram tempo a serem implementadas. Portanto, a coisa aqui é sempre um pouco mais mitigada. Mas depois e quanto a mim é o mais importante, há uma dimensão de mais de médio e longo prazo. E aí o que as tarifas fazem é, elas comprometem o nosso crescimento potencial. E pode parecer pouco dizer assim, crescemos menos 0,5 pontos percentuais por ano por causa das tarifas. Mas depois de 10 anos, 0,5 pontos percentuais já é muita coisa. E tem impacto no bem-estar das famílias. Exatamente. E depois a prazo isto tem um efeito muito substancial relativamente ao nível do PIB onde estamos. Portanto, é preciso ter estas duas visões, o curto e o médio e longo prazo. E falando dessa adaptação das empresas e dos agentes económicos, o Boletim Económico de Outubro tem uma caixa que procura estimar já alguns dos efeitos nas mudanças introduzidas por esta administração americana, nas tarifas, seja das exportações portuguesas para os Estados Unidos. O que é que já conseguimos concluir? Ainda não passou imenso tempo, mas já conseguimos observar algumas mudanças, não é? Sim, essa caixa, que foi preparada pela Joana Garcia, avalia o antes e depois, digamos, da eleição do Presidente Trump, desta segunda. É claro que ao avaliar o antes e depois estamos a avaliar uma série de coisas. Portanto, não estamos a isolar. E estas coisas, muitas delas são interligadas. Ou seja, não podemos dizer que vamos avaliar o impacto das tarifas, porque também, entretanto, já houve uma apreciação do euro muito significativa face ao dólar. Entretanto, a tal incerteza de que falávamos há pouco esteve. Portanto, tudo isto
está interligado e tudo isto está num bloco. Ou seja, uma causalidade direta entre uma decisão e o que acontece é difícil. É difícil. Não estamos a isolar. Estamos a ver, digamos, um bloco de fenómenos. E o que é que se faz? Faz-se aqui escolhas de 2 períodos. Portanto, um período pré-eleição, que estabelecemos aqui entre março de 24 e outubro de 24, e depois um período pós-eleição, de novembro de 24 a junho de 25. Portanto, são estes 2 horizontes, o antes e o depois. E o que se faz é estimar a diferença na taxa de crescimento do valor exportado e do preço de exportação para os Estados Unidos face a outros destinos, sob a hipótese de que, na ausência de mudanças na administração americana, o crescimento destas variáveis basicamente teria seguido uma trajetória paralela, digamos, à dos outros destinos. Portanto, o que nós estamos aqui a fazer é atribuir a diferença observada ao fenómeno nova administração que estamos a estudar, à nova administração. E o que é que observamos? E o que é que observamos? Basicamente, em termos dos resultados, temos aqui um impacto que é negativo e estatisticamente significativo nas taxas de variação, portanto, do valor exportado e do preço das exportações para os Estados Unidos, comparativamente a este outro conjunto de países de referência. Uma diminuição de 7 pontos percentuais no crescimento do valor exportado, face aos outros, e de 2 pontos percentuais no crescimento do preço dos produtos exportados para os Estados Unidos. Portanto, são valores, enfim, já significam qualquer coisa, e quando olhamos para o subconjunto das empresas de menor dimensão, a diminuição na taxa de crescimento do valor das exportações é ainda mais forte. E é relevante dentro da nossa estrutura de exportações total? São coisas que já têm alguma relevância em termos de magnitude? Sim, temos que pensar que os Estados Unidos são, no comércio de bens, o nosso 4º parceiro. Temos um peso na casa dos 6, 7%, e, portanto, isto já significa qualquer coisa, já penaliza um pouco aqui o desempenho externo da economia portuguesa. Já é uma disrupção. João, muito obrigado por nos ajudar a perceber em que pé estamos neste tema em que as marés são muito fortes e por vezes surpreendentes. Obrigado também a quem nos esteve a ouvir. Desempenho recente das exportações portuguesas de bens para os Estados Unidos é o título de uma caixa no Boletim Económico de outubro. Tal como as outras publicações do Banco de Portugal, pode ser consultada em bportugal.pt. Siga-nos também no LinkedIn, Instagram e Blue Sky. Até breve.